na mesma tecla com meus irmãos, sendo que meus irmãos já são conhecedores, glória a Deus, de tudo, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus, graças a Deus, para que o Senhor Jesus venha falar conosco nessa noite. Pega a sua Bíblia, meu amado irmão, e abre aí no livro de 1 Timóteo, glória a Deus, livro de 1 Timóteo, você vai abrir aí a sua Bíblia, no capítulo de número 4, 1 Timóteo, capítulo de número 4, abre a sua Bíblia aí, graças a Deus, só o Senhor é Deus. Fala Deus, toque em mim com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra bem. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Vamos ler os versos 1 até o verso 5. Glória a Deus. Apostasia nos últimos tempos. Exatamente os tempos em que nós vivemos agora. Pronto para lermos? Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias consciências, proibindo o casamento e ordenando a obstinância dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Assente. Glória a Deus. Pode louvar ao Senhor Jesus com as palmas. Glória a Jesus. Irmãos, aqui onde nós lemos é uma pista do apóstolo Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo aqui a Timóteo, ele vem revelar a Timóteo acerca da apostasia dos últimos tempos, acerca do pecado nos últimos tempos. Nós vivemos, meus irmãos, em uma época muito difícil, porque hoje, irmãos, está cheio de igrejas que se dizem igrejas evangélicas, igrejas que se dizem estar pregando o evangelho, mas um evangelho não puro, um evangelho sujo e um evangelho contaminado. E Jesus, quando ele disse no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 15: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura da terra, ele mandou pregar um evangelho puro e não um evangelho sujo. Nós vemos no nosso meio muitos pastores que estão pregando o evangelho somente com intenção de bens materiais. Não importa com a situação da igreja de Deus, não importa com a condição que vive o povo de Deus dentro da igreja. Eles não ensinam aos irmãos que os irmãos devem ter santidade. Eles não ensinam para os irmãos, para as irmãs, que os irmãos têm que deixar aquilo, aquele outro, para poder se santificar e poder se preparar a sua alma para um dia morar na eternidade com Deus. Aleluia! Isso eles não ensinam, irmãos. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele deixou uma igreja. Ele deixou uma igreja, para essa igreja anunciar para o mundo inteiro a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus subiu aos céus, esta igreja ficou. Mas aí, meus amados irmãos,
como Satanás estava trabalhando naquela época com a perseguição no meio dos cristãos, houve, meus irmãos, ali uma apostasia, uns tipos de pecados que entraram dentro da igreja por homens autoritários, por homens das leis, que eles perseguiam desde o tempo de Jesus ao próprio Jesus, que são os escribas, fariseus, que são, meus irmãos, os sacerdotes daquela época. Então, depois que Jesus partiu, continuou a perseguição e agora para os apóstolos. E a Bíblia mostra, meus irmãos, que os apóstolos enfrentaram grandes dificuldades, mas um certo tempo entrou um certo homem dentro da igreja com, meus irmãos, desejo de querer adoração dos irmãos para eles, de querer glória para si, e trouxe para dentro da igreja um pecado, trouxe para dentro da igreja aquilo que era abominação para Deus. Então, meus irmãos, a igreja teve algumas reformas. Como vocês conhecem, no tempo de Martinho Lutero, houve ali uma reforma da igreja, por Martinho Lutero não concordar com o que ensinava a igreja naquela época. Mas, meus irmãos, veio uma perseguição sobre ele, mas a reforma começou daquele tempo. E teve outras reformas no Evangelho do Senhor, ou digo melhor, na igreja do Senhor, a qual, meus irmãos, nós chegamos até hoje. Se cada ministério que existe hoje fosse, meus irmãos, reforma para santificação da igreja, tudo bem, mas não é, são divisões. Em vez de ser reforma, são divisores, são pessoas que estão dividindo a igreja de Deus, ou pessoas que estão colocando em confusão a mente da sociedade aí fora, com tantos ministérios e cada um pregando diferente. Porque na igreja tal não pode isso e naquela podem. Cada um pregando diferente, sendo que a palavra de Deus ela é fiel, a palavra de Deus ela é santa, a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos mostra que sem santificação ninguém verá a face de Deus. Agora tem igreja permitindo, meus irmãos, aí a minha irmã andar como se fosse uma prostituta, toda maquiada, com roupas indecentes, permitindo o homem andar seminu, jogar futebol, fazer jogo de loterias e tudo outra coisa mais. Crentes que não têm aparência de crente, existem crentes hoje que estão usando até tatuagem no seu corpo e diz que são crentes e vão morar no céu. Irmão, que céu, irmãos? Na Bíblia Sagrada, meus irmãos, no livro de Números, se não me falha a memória, no capítulo 19, verso 27, a Bíblia mostra que é proibido nós fazer qualquer tipo de desenho ou escrever qualquer coisa sobre o nosso corpo. E o homem vai lá, meus irmãos, e coloca ali uns desenhos sobre o seu corpo. Uns colocam um leão, diz que quer dizer que é o leão da tribo de Judá. Outros colocam, meus irmãos, um rosário. Outros colocam, meus irmãos, uns tem demoníaco, caveira, no próprio corpo do ser humano, que é o templo do Espírito de Deus, enquanto a Bíblia está proibindo. E ainda está dentro da igreja, tocando na banda da igreja, cantando na igreja, tendo uma atividade na igreja, dizendo que é cristão. Que tipo de cristão é esse? E o pastor dessa pessoa, que tipo de pastor são esses, irmãos? Será que esse lobo que se diz pastor está interessado em ver a sua alma ser salva? Claro que nós queremos, meus irmãos. A carne, ela quer o que é prazeroso. Claro que se o nosso pastor dizer para nós assim, você pode assistir televisão a partir de hoje, você pode ter 2, 3 mulheres, você pode divorciar e casar de novo, meu irmão, você pode jogar bola, pode jogar na loteria, de repente você ganha, né? Aí você vai melhorar de vida, essa vida pindaíba que você vive aí. É claro, irmãos, nós vamos achar bom certa liberdade, mas a palavra de Deus proíbe. E a nossa alma, aonde vai ficar a condição da nossa alma nesse instante? Então a apostasia que tem entrado na igreja hoje são
coisas não autorizadas pela palavra de Deus. São pecados que estão tomando conta da igreja de Deus, matando a igreja de Deus, acabando com a aparência de cristão que devem ter os cristãos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito de enganadores e doutrinas de demônio. Quantos pastores hoje que se dividiram e estão pregando uma doutrina do diabo dentro da igreja? Qual que é a doutrina do diabo? Pode fazer tudo, está liberal, aqui não, aqui é liberal. Você trazendo o seu dízimo para mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês veem diretamente aí nos jornais, você vê diretamente nas revistas que anuncia aí as notícias, você vê, meus irmãos, nos sites, como o G1 e outros mais, direto escândalo de pastores que estão, meus irmãos, na frente da obra de Deus, pregando a palavra de Deus, ensinando a verdade, mas estão escandalizando a obra de Deus com seus erros, com seus pecados. É porque, meus irmãos, eles estão apostatados na fé. Esses, meus irmãos, estão apostatados na fé e dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E o membro que seguia esse pastor também está fazendo as mesmas coisas que ele. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Homens que tomam o altar de Deus para estar mentindo para os irmãos, mentindo usando a própria palavra de Deus. Eles estão com as suas mentes cauterizadas e ainda procuram cauterizar a mente da igreja. Irmãos, esses tais irão pagar um preço muito caro para o Senhor naquele dia. Amém? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Proibindo, meus irmãos, diga glória a Deus. Glória a Deus. Proibindo o casamento. Graças a Deus. Para vocês verem, eu quero mostrar para os irmãos aqui. Hoje nós vivemos em uma época em que Satanás está usando o ser humano. Hoje em dia eles estão proibindo casamento, sim ou não? Tá. Eles estão querendo agora que homem casa com homem, mulher casa com mulher. Isso não é casamento. Vocês querem? O que significa casamento para você? O que te dá a entender casamento, irmãos? O que dá a entender para você casamento? Preste atenção. Vou dar um exemplo para você que você vai entender. Casamento. Você tem seu animal lá na sua casa, seja fêmea, ou seja macho, vamos supor que seja fêmea, e seu animal chega naquele tempo fértil. Aí você quer adquirir semente daquele seu animal, mas você só tem aquela fêmea. Então você conhece uma pessoa que tem um macho, então você combina com ele e vou levar o meu animal para casalar com o seu animal. Então o casamento é um casamento. Para quê? Para que haja reprodução. Lá no livro de Gênesis, Jesus mandou, meus irmãos, que o homem crescesse e se multiplicasse na terra. Como que multiplica se não houver um casamento? Por isso que existe casamento, porque casamento é um compromisso de um homem com uma mulher. Ele vai ter somente aquela companheira. Os animais, eles casaram com um aqui e o outro ali, porque eles não existe um compromisso, eles são irracionais, eles não pensam e eles não pecam. Nós já estamos racionais, pensamos, conhecemos o bem e o mal, sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso, meus irmãos, que Deus mandou que nós viéssemos casar, e cada um de nós ter as nossas companheiras, e as irmãs ter os seus companheiros, para que o casamento entre você e o seu companheiro viesse estar dentro do projeto de Deus. E hoje Satanás usando, meus irmãos pastores e até grandes homens das autoridades aí, estão proibindo o casamento, permitindo que
que o casamento seja invertido, homem com homem e mulher com mulher. Isso é sodoísmo, isso é pecado, e Deus abomina esse tipo de pecado. Amém? Eu quero mostrar para os irmãos aqui sobre o casamento, que nós lemos aqui, no livro de Coríntios, no capítulo 7. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vocês meditem, capítulo 7, versos 28 da palavra de Deus. Diz assim, medite aí. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulação na carne. Eu queria poupar-vos. Paulo ensinando aos irmãos acerca do casamento. E se um homem casar, ele não peca. Ele não estará pecando. Se a mulher casar, ele disse virgem casar, também não estará pecando. Porque estão dentro do projeto de Deus. Amém? Eles estão dentro do projeto de Deus. Porém, vocês terão tribulações na carne, falando com o homem e com a mulher. Eu queria poupar-vos. Por que ele está dizendo isso? Quando a moça ou o rapaz são solteiros e nunca tiveram atos sexuais, é mais fácil para ele vencer. Mas quando o homem passa a conhecer a mulher e a mulher passa a conhecer o homem, aí já se torna algo mais difícil, porque ambos tiveram conhecimentos da carne, dos prazeres da carne, e aí vem as tribulações na carne, com certeza com a influência maligna. Você pode ver que o Satanás mais faz hoje é destruir pessoas, casais com traição, com amantes, porque atos sexuais, aonde, meus irmãos, as tribulações atingem a carne do ser humano. Satanás aproveita a ocasião e acaba, meus irmãos, que a pessoa não tendo a sua vida em santificação e não conhecendo a palavra de Deus, entrega para o pecado. E aí acaba sendo enganados e destruídos pelo diabo. Verso 36 agora, você medita aí também. Mas, se alguém julga que trata dignamente da sua virgem, se tiver passado da flor da idade, e se for necessário que faça o tal que quiser, não peque, mas case. Um exemplo, a irmã, ela é virgem, mas ela já está com uma certa idade. Todo mundo diz, você agora vai ficar para a vovó, para a titia. E ela vê que ela já está avançada na idade. Amém? Então o que acontece? Uma certa idade, a pessoa se torna difícil para se casar, porque não vai mais encontrar às vezes um rapaz, um homem fácil, porque a maioria é casado, outros que não são casados, mas ela não vai achar da idade dela, são mais novo, e aí fica difícil. Mas aí a jovem vai encontrar uma pessoa que é bem mais velha do que ela, ou pode ser bem mais novo. E ela quer se casar porque ela já tem uma certa idade, isso ela já é dona do seu nariz. O apóstolo Paulo vai e fala, você pode até casar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas não peque. E o seu casamento tem que ser dentro do plano de Deus, do agrado de Deus. Isso tem que haver confirmação de Deus. Existem pastores, irmãos, que dizem que Deus não revela casamento. É pastor cego e sem visão. Você sabe por quê? Se o casamento é um projeto de Deus, como que ele não vai revelar? Mas se você já é um projeto de Deus, já é um plano, então já é de Deus. Não. Cada pessoa tem a sua natureza, cada pessoa tem o seu temperamento. Duas pessoas nervosas não poderão se casar, porque ambos não irão dar certo. Então é mais ou menos uma pessoa nervosa com uma pessoa mais humilde, mais tranquila, mais pacienciosa. Mas ninguém conhece ninguém nesse aspecto. Quem conhece é Deus. Então ora e espera alguma confirmação de Deus. Amém? Mas irmão, Deus não revela. Quem te diz para você que não revela, irmãos? Isso é coisa que está no oculto. Isso é coisa que está escondido. Ninguém conhece a natureza de ninguém. Então, as coisas ocultas e escondidas é para Deus revelar. Irmãos, são poucas revelações
revelações que eu passei de casamento, mas foi igual um tiro de 12 na testa. Pai, Bruno, aconteceu mesmo. Então, se Deus não revelasse, se não tivesse acontecido do jeito que eu falei, então eu poderia dizer que realmente Deus não revela. Mas com o meu conhecimento da palavra e minha experiência na obra de Deus, eu garanto que Deus revela. Agora o negócio é que existem muitos carnais que, em vez deles quererem que Deus usa eles que querem usar a Deus e passa revelações da carne. Aí existe, meus irmãos, um contratempo. Aí eu digo para vocês que realmente esse casamento aí pode não ser do agrado de Deus, aí pode não dar certo, mas se for dentro do plano de Deus. Aí outro dia, mas pastor, eu conheço pessoas que se casaram e foram da vontade de Deus e não deu certo. Por que não deu certo? Qual foi o motivo que não deu certo? Amém? Qual foi o motivo? Vai buscar, porque Deus não se engana no que Ele revela, no que Ele fala. Porque, irmãos, o casamento ele só não dá certo quando há um tipo de separação. E quando os dois estiverem ligados na lei, ele está dando certo. Mesmo que não vivam juntos, mas está dentro do próprio Deus. Falta que eles reconciliarem e voltar um com o outro. É só o que falta. Amém? O casamento não dá certo é aquele que nem chega a casar, irmãos. Temos que ter esse tipo de entendimento. Tribulação, lutas, todo mundo tem. Mas, meus irmãos, se chegou a concluir um casamento, se Deus falou e concluiu, então já deu certo. Agora a sua vida conjugal, a sua união com você e seu esposo, vai depender de vocês daqui para frente. Por isso que o cristão tem que estar sempre em oração. Diga glória a Deus. Vamos para o último verso, 38, que diz dessa forma assim: de sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor ainda. Por quê, irmão? Paulo estava dizendo isso. Paulo era um homem muito experiente na obra de Deus. A Bíblia chega a dizer que aquele que casa, ele tem que trabalhar no pesado, envolver nas coisas materiais, para poder agradar a sua esposa. E a esposa também, ela tem que estar cuidando na casa, arrumando as coisas para poder agradar o seu esposo. Porque eles vivem um para o outro. Mas o que não se casa, o que é solteiro, ele vive livre para a obra de Deus. E a pessoa estando livre, não se casando, ele não vai ter aquela tribulação na carne que o casado tem. Então Satanás, meus irmãos, ele luta na tribulação. Quando ele vê que não dá jeito, ele usa as autoridades. Ele usa os falsos pastores, os falsos pregadores, para poder ensinar, meus irmãos, para poder ensinar que o casamento não é de Deus, para poder apoiar o casamento de homem com homem, de mulher com mulher, e assim por diante. A lei proíbe, mas a lei permite, mas a Bíblia proíbe. E quem segue a lei quebra a cara, porque a própria lei do homem, ela vai ser julgada pela lei de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Então a apostasia no meio da igreja é o pecado que nós estamos vendo, meus irmãos, no tempo de hoje. A igreja de hoje está uma igreja fria. A igreja de hoje não tem força para orar. Muitos irmãos não têm força para orar na igreja. Muitos irmãos hoje estão até sem força de virem para a igreja. Isso você sabe por quê, irmão? Pecado. E às vezes o pecado é dentro da própria igreja, irmãos. O pecado às vezes é o próprio pastor que está aceitando dentro da igreja. Aí acontece o quê? O pastor é classificado no lugar de falso profeta, de falso ensinador da palavra de Deus, de enganador. Por quê? Ele está ensinando ao contrário da palavra de Deus e aceitando o pecado dentro da igreja. Está matando a igreja de Deus. Hoje em dia você não vê, você olha e você vê que os crentes não têm mais ânimo de orar, não tem mais ânimo, meus irmãos, de vir para a casa de Deus.
Porque o pecado está dentro da igreja. O pecado, meus irmãos, está alastrado na igreja. Capítulo 24 de Mateus, verso 24. Porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Irmãos, preste atenção. A palavra nos mostra que surgiria muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais. Essas igrejas apostatadas aí, que libera tudo, que libera política, que é liberado o divórcio, que é liberado, meus irmãos, a pintura, a calça comprida para as irmãs, é liberado o irmão andar de calção, é liberado o irmão andar sem camisa dentro de casa, dormir nu, é liberado o irmão jogar um futebol, praticar um esporte, é liberado para o irmão apostar na loteria, é liberado tudo para os irmãos. Essas igrejas aí são igrejas de falsos profetas. E você olha para ela, você vê que eles dão testemunho de pessoas que receberam cura lá. Mas se Deus não fosse lá, Deus não operar. Não, vigia, tome cuidado. Você está enganado, sendo enganado com a Bíblia na mão. Você sabe por que você está sendo enganado com a Bíblia na mão? É porque em vez de você estar lendo a Bíblia, você fica o dia inteiro no seu WhatsApp. Em vez de você estar lendo a Bíblia, você fica o dia inteiro navegando na internet, lá no Facebook. Larga esse trem de lado, vai ler a Bíblia. Por isso que você está sendo enganado, irmão. Os falsos profetas enganando o povo com sinais. No livro de Apocalipse, capítulo 13, eu vou ler para vocês. Eu gosto de matar a cobra e mostrar com que eu matei ela. Capítulo 13, o verso também é o 13. Diz assim, e faz grandes sinais, de maneira até que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Faz grandes sinais, maravilha, cura, à vista dos homens. Até fogo faz descer do céu. Continua lendo lá para você ver. As pessoas sendo enganadas pelos os falsos profetas dentro da igreja. Faz grandes sinais, mas não é Deus. Faz grandes prodígios, mas não é Deus. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse a presença da besta diante aos olhos dos que habitam na terra, que fizesse a imagem da besta também, para que recebera a ferida da espada e vivia. Preste atenção, recapitulando. Engana os homens, ou engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Vírgula. Olha, eles estão fazendo sinais, estão tendo curas, estão tendo milagres, a presença da besta. Que bestas? A televisão que está transmitindo para todo mundo ver. É uma besta, é a imagem da besta. Todo mundo está vendo, não é Deus, que Deus, irmão. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia, tira a referência da Bíblia, pede sabedoria de Deus. Amém? Então estão sendo, meus irmãos, enganados com sinais que lhe foi permitido fazer. Quem permitiu que eles fizessem sinais? Deus, porque tudo é permitido por Deus, mas nem tudo que Deus permite. Olha, Satanás permite, Deus permite Satanás fazer. Satanás está fazendo porque Deus permitiu. Uma pessoa é morta ali, matado da pior crueldade, foi permissão de Deus. Talvez aquela pessoa ouviu várias vezes um convite para ir para a igreja, uma pregação, um apelo a aceitar Jesus, não quis. E foi dando lugar para Satanás, foi trabalhando e provocando a Satanás, e Satanás sempre lá, pedindo permissão para tocar nele. Vai um certo tempo, Deus vê que aquela pessoa não quer nada mesmo com Deus, e Ele dá a permissão. Então tudo é pela permissão. Eles fazem sinais com a permissão de Deus, mas não é Deus que está fazendo, é o próprio Satanás. Não, Satanás imita em tudo. Tudo que Deus faz aqui na terra, ele faz, ele procura fazer. A única coisa que ele não dá conta de fazer é obedecer a palavra de Deus.
Porque se ele desse conta de obedecer a palavra de Deus, ele estava lá. Ele não estava aqui não, atormentando a humanidade não, ele estava lá. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas por curas. Nem toda cura é Deus que faz. Nem todas as revelações é Deus que revela. Nem toda profecia é Deus que está profetizando. Temos que ler a palavra de Deus. No livro de Coríntios, Paulo manda nós buscar, meus irmãos, o dom de discernimento de espírito. Para que serve o dom de discernimento de espírito? Para nós saber se é Deus que está falando na igreja ou se não é. Aleluia, dê glória a Deus. Evangelho de Marcos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você está livre, viu, meus irmãos? Para dar glória a Jesus. No capítulo 13, Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e no versículo 14, diz a palavra de Deus desta forma, preste atenção. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar aonde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Amém? Recapitulando. Ora, quando vós virdes a abominação, o que é abominação? Acabei de falar, é pecado. Quando virdes o pecado do assolamento, que foi predito está onde não deve estar. Onde que ele não deve estar, o pecado? Na igreja, no lugar santo. Onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja. Os que estiverem na igreja, no lugar santo, e o pecado tomou conta, fuja. Vai caçar um lugar melhor para você servir a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Esse mesmo ensinamento aí, meus irmãos, no livro de Mateus, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, também Jesus ensinou acerca desse ensinamento. E está também, que foi profetizado por Daniel, no capítulo 9 de Daniel, a partir do verso 25. Amém? Quando você vê o pecado dentro da igreja, no lugar santo, onde não deve estar, fuja. Está cheio de pecado lá. Mas o ser humano é tão certo, você sabe o que é? Hoje em dia o povo se preocupa no seu bem-estar, dinheiro, ter uma condição para a sua família. A pessoa preocupa em ser curado da sua enfermidade. Ele quer a cura, de uma maneira ou de outra ele quer ser curado. Então aonde está curando ele vai. Tem pessoa que vai dentro do centro espírita buscar cura. A pessoa que a cura, eu sei, meus irmãos, que uma enfermidade, ela é muito sofrida, dói, é muito sofrida, é muito doída, é muito dolorida. Você quer ter o alívio. Mas se Deus não fizer, irmãos, se Deus não fizer, quem pode fazer? Ir atrás de centro espírita? Ir atrás de falsos profetas? Muitos crentes hoje estão sendo enganados porque andam atrás de profecia, andam atrás de revelações. A verdadeira revelação está aqui, é a palavra de Deus. Você só anda enganado porque quer. A Bíblia mostra de profetas que profetizavam pelo Espírito de Deus, e a Bíblia mostra também de profetas que profetizavam pelo Espírito do diabo. Jesus ensinou sobre os falsos profetas, sobre os falsos pastores e falsos ensinadores da palavra de Deus. Se naquele tempo era assim, irmãos, e hoje, que antecede, que se aproxima a vida de Jesus, muito mais, irmão. O diabo está doido, o diabo está desesperado, ele está, meus irmãos, atribulado, o tempo dele está vencido, ele sabe que vai para o inferno, ele não quer ir sozinho, ele quer levar alguém. Por isso ele tem colocado o pecado dentro da igreja de Deus, por isso ele tem levantado homens que se dizem pastores, que estão pregando, meus irmãos, falsas doutrinas, dando falsos ensinamentos, enganando o povo. Irmão, lê a Bíblia, irmão, ora a Deus, pede Deus misericórdia, porque Jesus está aí. Aleluia! Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus.
que o Espírito do Senhor continua falando no coração dos meus irmãos. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Amém? Que o Senhor Jesus continue falando no coração dos irmãos. Aleluia. Vamos orar a Deus. Graças a Deus. Ponha de pé. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Irmãos, começa a dizer glória, glória, glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Estamos, ó Deus, clamando a Ti, Senhor, nesta hora. Deus, fala com Teus filhos, fala com a Tua igreja, meu Pai, através agora das revelações, porque o Senhor já falou através da palavra, Senhor. Fala com Teu povo agora, repreende o espírito de enfermidade, repreende o espírito de macumba, repreende o espírito do diabo. Deus, trabalha na vida dos Teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória